pau quebrou na Assembleia Legislativa. O maior quebra-pau, pancadaria, em uma sessão esvaziada após confronto de policiais militares com manifestantes na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nessa arquibancada aí o pau comeu. A base aliada do governador Tarcísio de Freitas finalmente aprovou a privatização da Sabesp. Foram 62 votos a favor e apenas um contrário. A oposição estava ausente da votação, como uma estratégia. Indica, é o pau comendo, é o pau quebrando, olha o pau quebrando, olha que beleza, olha lá. Garanto que nenhum deles trabalha na Sabesp, garanto, olha lá. Isso, vai gritando, para, afinamos. Indica que pode questionar judicialmente o resultado. Foi uma estratégia da oposição. A sessão foi marcada por um tumulto generalizado entre militantes de esquerda e policiais dentro do plenário, com uso de gás de pimenta e agressões. Manifestantes contra a privatização, olha o perigo, olha que perigo, forçaram um vidro que separa o plenário da plateia e tentaram invadir o local, sendo contido pelos agentes. O debate chegou a ser interrompido por cerca de 40 minutos e foi retomado para a votação final. O deputado estadual Guto Zacarias, do União Brasil, que é o vice-líder do governo na Assembleia, fez um vídeo para a Jovem Pan explicando a confusão. Vamos acompanhar. Roda a sonora. Olá, pessoal da Jovem Pan, o deputado Guto Zacarias aqui, vice-líder de governo, presidente da Frente Parlamentar em apoio à privatização da Sabesp. Cenas assim lamentáveis aconteceram nessa Assembleia Legislativa. Perdão pela minha voz, nós deputados lá dentro do plenário respiramos bastante ali gás de pimenta. O que aconteceu? Militantes de esquerda, e hoje a galeria da Assembleia só tinha militantes de esquerda, tentaram invadir o plenário da Assembleia do nosso Estado de São Paulo, tentaram depredar a nossa Assembleia. Muitos depredaram, quebraram o extintor, tentaram quebrar o vidro ali para invadir a Assembleia, jogaram coisa nos deputados. Felizmente a nossa polícia militar, nossa batalhão de choque também reagiu e, por ordem do presidente da Assembleia, teve que esvaziar a galeria. Teve muito gás de pimenta, boa parte dos deputados mais velhos ali ficaram todos vermelhos, sem voz ali, sem conseguir respirar direito, com a garganta fechando. Mas é isso, o pessoal da esquerda que disse a favor da democracia, que disse a favor do diálogo, tentando depredar a Assembleia Legislativa, tentando invadir o plenário e, consequentemente, evidentemente, agredir os parlamentares. Lamentável, eu quero votar em respeito à nossa polícia militar ainda hoje, essa privatização, se não hoje, nos próximos dias. A Sabesp vai ser privatizada e não vai ser nenhum militante de esquerda, que é um criminoso, na realidade, que vai nos impedir de exercer o nosso papel que representa a população. Pessoal, então eu quero começar com o Rafael Macris. Bom, existe uma votação democrática dentro da Assembleia Legislativa, Rafael. Eu já presidi a Assembleia Legislativa, seu irmão já presidiu a Assembleia Legislativa. Ali é um equipamento público, é o símbolo do Poder Legislativo do Estado de São Paulo, por onde, através da Assembleia Legislativa e seus 94 deputados, a população expressa a sua vontade. Ela escolhe um governador com uma linha de administração, com uma linha de governo, com uma linha ideológica. Ela escolhe os seus deputados. Tem vários deputados de outros partidos, são partidos de oposição, mas a maioria dos deputados são da situação. Esse é um governo que prometeu privatização. É a linha de governo. Ele prometeu na campanha que iria privatizar, porque é um governo que entende que o Estado tem que ser um Estado menor, que gaste menos, que com isso possa onerar menos as empresas, intervir menos na economia. E é uma linha que já vem sendo adotada em São Paulo desde 1995. E o Estado de São Paulo é superavitário. Então tem críticas, mas errado não dá. Não está. E ele entra com uma linha ainda mais forte no caminho da privatização. É uma economia liberal, essa é a visão dele e dos deputados. Quando você vê, tem aquela imagem, por favor, da produção, deles forçando o vidro para entrar? Essa imagem, por favor, vamos ver isso aqui. Eu queria que você, olha, eles estão, em vez de assistir pacificamente, forçando o vidro para invadir. Eu poderia dizer, golpistas tentam impedir a votação da privatização da Sabesp, porque no plenário está a democracia. Estão os deputados que foram legitimamente eleitos e estão votando. Aqui tem violência,
tem tumulto e tem brutalidade. Invadir o plenário para impedir a votação. Isso é golpe. Então, não seria o caso de identificar estas pessoas para encaminhar ao Ministério Público a fim de apurar eventual golpe de Estado, golpe à soberania do Poder Legislativo? Qual a sua avaliação? Com certeza, Capês. Eu acho que a gente tem que começar essa discussão aqui avaliando um pouco a situação do saneamento básico no país inteiro. A gente teve recentemente a aprovação do Marco do Saneamento, que prevê o quê? A universalização do saneamento básico no país até 2033. Hoje, metade da população brasileira não tem acesso à rede de esgoto. A gente tem cerca de 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água tratada, ou seja, que tomam água suja todos os dias. O que o pessoal da Assembleia, o governador Tarcísio, fizeram? Contrataram um estudo do Banco Mundial para analisar quais ações devem ser tomadas para a universalização do saneamento básico aqui no estado de São Paulo mais cedo, ou seja, antes de 2033. E a solução apontada foi que, com a privatização da Sabesp, a gente conseguiria essa universalização até 2029. E daí eu te pergunto, Capês, o que esse pessoal está fazendo lá? Está fazendo baderna ou está defendendo a população mais pobre do estado de São Paulo? Caso a Sabesp seja privatizada, em vez de 30 bilhões de investimento, a gente vai ter 60 bilhões de investimento. Em vez de 9 milhões de pessoas na área de cobertura da Sabesp, a gente vai ter 10 milhões de pessoas atendidas. Todo ano, mais de 9 mil pessoas são internadas por problemas de saneamento em São Paulo. Todos os anos, cerca de 200 pessoas morrem. E você acha que essas pessoas aí que estão indo para cima de policiais e querendo depredar o patrimônio público estão pensando nessas 200 pessoas que morrem todos os anos? Na minha opinião, não. E outra coisa, se a Sabesp for privatizada, vai haver uma redução de tarifa. Como que alguém em sã consciência não defende um caminho em que a gente vai ter um custo menor para as pessoas terem acesso à água e saneamento, em que a gente vai ter a universalização do saneamento 4 anos mais cedo? Isso não é possível e é um modus operandi que a gente vem acompanhando nos últimos anos na turma da esquerda. Eles sempre são contra aquilo que é bom para o Estado e aquilo que é bom para o Brasil, Capês. Quer dizer, você acha que, inclusive, vai aumentar, antecipar o saneamento pleno do estado de São Paulo? Eu acho não, é um estudo que tem do Banco Mundial, Capês. É um estudo colocado lá e essas pessoas, esses deputados, esses manifestantes vão contra a realidade, vão contra o Banco Mundial. E se discorda e se quer fazer baderna, vai reclamar para o Banco Mundial. Não fica querendo quebrar vidro e ir pra cima de policial, como a gente viu. Olha a camiseta do Che Guevara, olha lá, olha o Che Guevara. Eles se organizam, Capês. Che Guevara, assassino de homossexuais, todos ditador. Juntos. Eles vão todos juntos de uma vez pra cima dos policiais e quando os policiais vão revidar o que é certo, todos eles já estão preparados com os seus celulares, com os seus iPhones para filmar a reação policial. A Polícia Militar do Estado de São Paulo está mais do que certa de reagir e defender e proteger o patrimônio público. Inclusive, só para terminar, eu estive na Assembleia em uma das discussões, Capês, e fui lá fora questionar os manifestantes, perguntar para eles o que eles estavam fazendo lá. E sabe qual foi a resposta? Que não sabiam o que estavam fazendo lá, que simplesmente foram porque receberam arroz com linguiça. Agora não é mais pão com mortadela, agora é arroz com linguiça que os sindicalistas fornecem para as pessoas para que elas vão lá fazer baderna, depredar patrimônio público sem sequer saber o que estão defendendo para garantir a mamata dos sindicalistas. Tá. Raquel Galinatti, eu quero agora que coloque a imagem do vidro que separa a arquibancada, as cadeiras do plenário. Muito bem. Vamos olhar aqui, você é uma profissional da segurança pública, uma delegada de polícia. Veja, em primeiro lugar, os policiais militares que estão no exercício da sua função são servidores públicos da área de segurança pública investidos de autoridade administrativa para prevenir conflitos e zelar pela segurança. Primeiro, que eles estão sendo empurrados ali em direção... Olha lá, eles estão entre a população, olha aqueles três que estão juntos, e o vidro. Então, primeiro, expondo a vida e a segurança destas pessoas a perigo direto e iminente. Segundo, o risco de quem está empurrando atrás expor também os próprios manifestantes que estão mais próximos da muralha de vidro a risco. E terceiro, interrompendo uma sessão. No seu modo de ver,
Não deveria ser feita a identificação destas pessoas? Para entrar na Assembleia, você deixa a RG, você anota os seus dados, então é possível sim a identificação. É ficar barato, deixa por isso mesmo, ou tem que identificar quem são essas pessoas, por que elas estavam ali e tem que ser ouvidas e notificadas? Eu não sei se elas foram presas. Estamos aqui pedindo que alguém avise o presidente da Assembleia, o deputado André do Prado, para entrar em contato com a Jovem Pan, com o nosso programa. Nós queremos saber se houve efetivamente prisões e identificações desses baderneiros que estavam depredando o patrimônio público e tentando invadir uma área de plenário restrita aos deputados. Delegada, doutora Raquel Galinatti, que é diretora da Associação Brasileira dos Delegados de Polícia. Em uma análise, assim, claro, em uma análise que nós estamos vendo pelos noticiários, tanto televisivos como que nós temos lido nas notícias de jornais, claramente alguns crimes aí são facilmente identificados com o nosso ordenamento jurídico pátrio, com o nosso Código Penal. Quando a gente fala, quando se atenta à vida de policiais, pode até ser investigado uma possível tentativa de homicídio contra esses policiais. Claro que investigações devem ser feitas, mas o que me chama mais atenção são dois crimes. Primeiro, o crime que está no capítulo dos crimes contra as instituições democráticas. Aí a gente tem o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Por quê? É utilizado o emprego de violência, de grave ameaça, para abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo o exercício de poderes legitimamente constituídos, que está previsto na Constituição. Outro crime aí, nitidamente, que a gente pode, por uma análise até o momento do conjunto probatório divulgado pela imprensa, é também um golpe de Estado. Tentar, através de violência ou grave ameaça, contra o governo legitimamente constituído. Por quê? Porque toda essa baderna, todo esse ato criminoso, a gente não pode colocar sob uma bandeira de tentar amenizar esses criminosos que são ora de esquerda ou ora sindicalistas. Eles são criminosos. Quando pessoas afrontam dessa forma o Estado Democrático de Direito, usando a violência, usando a grave ameaça contra a integridade física, inclusive dos policiais, os policiais ali, eles estão sendo um escudo entre o crime e a própria população e a sociedade. Nessa visualização, a gente consegue perceber policiais ensanguentados. Quando um policial ele é ameaçado, ele é violado, ele tem a sua integridade física violada, é o Estado que está sendo violado. Porque o policial, ele detém a violência legítima no Estado. Weber diz isso. Então, quando a gente percebe toda essa subversão de ordem, a resposta do Estado não pode ser a leniência. Estes criminosos, eles devem sim ser identificados. Aliás, a identificação, a gente tem uma forma muito clara ali, não só do controle de entrada pela Assembleia Legislativa, mas também pela visualização de imagem, reconhecimento através de imagem, dá sim para identificar. E acredito sim que a Polícia Civil do Estado de São Paulo, juntamente com outras forças que integram o sistema de justiça, estejam atuando, porque uma resposta deve ser uma resposta dada à altura para que outras situações que coloquem em risco toda a nossa democracia do Estado de São Paulo não seja assim banalizada. Coronel Cássio, comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a gente quer saber se os policiais foram feridos, se algum policial, se mais alguma pessoa foi ferida, se eles foram conduzidos até a posto de assistência policial da Assembleia para lavratura de prisão em flagrante, porque aí são os mesmos crimes dos quais tem pessoas sendo acusadas pelos atos de 8 de janeiro. Nós estamos vendo aqui crimes de destruição de patrimônio público, de invasão do plenário. Então, a doutora Raquel Galinatti, que é professora também de Direito Penal, aponta a possibilidade de existência do crime de golpe de Estado, que está previsto no Código Penal, os crimes de tentativa de homicídio, de eventualmente lesão corporal, de desacato. Ou seja, a polícia agora usa força porque alguns instantes atrás estavam sendo pressionados contra uma parede de vidro, poderiam ser jogados para fora e morrer, inclusive.
Então, são questões graves. A gente espera alguém da área de segurança pública do governo do Estado ou da própria Assembleia Legislativa que possa informar aqui se providências foram tomadas. Rica Mello, já que nós estamos usando a palavra fascista para tudo, até com um certo desvirtuamento do seu sentido jurídico, político, ideológico, sociológico, poderíamos dizer que essa é uma manifestação fascista que não aceita o jogo democrático e tenta, pela força, interromper a manifestação e a atuação de parlamentares legitimamente eleitos? Professor Capês, sim. É claro que quando você tem um governo eleito, vereadores, deputados eleitos, a maioria da população os escolheu. E escolheu para que nos representem, para que votem as leis, para que tomem as diretrizes do que vai acontecer na nossa cidade e no nosso estado. E se esse governador, que foi eleito de maneira democrática, e assim como os deputados também elegeram privatizar a Sabesp, ou ter a possibilidade de fazer essa privatização, e ela nem é tão simples assim, porque 45% da Sabesp acontece na cidade de São Paulo. Tem que existir agora uma negociação com os vereadores da cidade de São Paulo, porque pela lei municipal de São Paulo, se a Sabesp for privatizada, a cidade de São Paulo pode formar uma companhia de saneamento básico da cidade. E então isso faria com que não existisse o interesse por um investidor pela Sabesp, por metade só da Sabesp agora, só do interior, pode não ser tão interessante. O próprio governador Tarcísio disse que vai conversar com os prefeitos das 374 cidades aonde a Sabesp atua. Ou seja, na verdade, essa votação foi só o começo desse processo. É um processo que vai ter que passar pela Câmara de São Paulo, de vereadores da cidade de São Paulo, vai ter que passar pelas conversas com todos os prefeitos de 374 cidades para que ela vá adiante. Ou seja, é muita gente que tem que aprovar e que tem que ser a favor desse projeto. E a gente entende que os paulistas que votaram mais à direita nessa última eleição querem sim que o Estado seja menor. Querem que o Estado tenha menos poder sobre uma série de serviços. Por quê? Porque a iniciativa privada tem demonstrado capacidade de aumentar a universalização dos serviços, diminuir os preços, claro, se o Estado conseguir controlar isso de maneira efetiva. A gente sabe que o problema da Enel aí de um mês atrás não é um bom exemplo. O Estado tem que controlar de maneira mais eficaz o que as empresas que são privatizadas fazem, mas a gente vê outros ótimos exemplos, como os exemplos das estradas. O São Paulo, das 20 melhores estradas do Brasil, São Paulo tem as 20. Por quê? Porque foi o Estado que começou as privatizações anteriormente e muitas delas que tinham, inclusive, pedágios muito altos, começaram a reduzir rapidamente com as novas concessões. Ou seja, foi um jogo que depois foi sendo ajustado e arrumado. Então, essas pessoas que estão lá quase quebrando aquela divisão, poderiam se machucar feio, poderiam, inclusive, machucar ali os deputados que foram eleitos por nós. É um absurdo o que eles estão fazendo e sim, a nossa sociedade tem que dar um sinal claro para essas pessoas. Esta não é a maneira correta de você mostrar a sua revolta, a sua rebeldia em relação àquilo que está se passando. Você pode fazer isso de outras maneiras, não machucando as pessoas e não colocando as pessoas em risco. Novamente a pergunta, Polícia Militar do Estado de São Paulo, havia um contingente de policiais insuficiente, já com a previsão de que seria um projeto extremamente polêmico, que poderia haver tumulto. Desta vez, ninguém acabou se machucando seriamente. Mas talvez a falta de número suficiente de policiais militares ali pode ter sido diretamente responsável por uma tragédia. E outra coisa, a impossibilidade do número de policiais para prender aqueles golpistas que estavam praticando e abusando dos atos de violência, e veio empurrando policiais, ameaçando a integridade física dos policiais que heroicamente estavam ali tentando conter e segurar aquela turba, não é? Então eu queria rapidamente aqui, meu querido Alessandro Assoni, qual a sua visão, vendo essa cena? Isso é ruim para a democracia, é triste esse tipo de ação? Sim, é triste primeiro que nós estamos falando de uma empresa de saneamento básico, que ela já está propriamente ameaçada pelo próprio marco regulatório, ela está em xeque. Porque o que vai disponibilizar, o que fala o marco legal do saneamento?
As empresas que vão concorrer ao sistema de saneamento básico têm que ter tecnologias modernas e efetivas. A Sabesp, se ela não concorrer com as restas do mundo, ela vai ficar fora e os governos serão obrigados a contratar. Então, quer dizer assim, a Sabesp precisa de modernizar. Ela é uma empresa já muito à frente do seu tempo, mas só que hoje ela está numa situação que, só para você colocar, só para que vocês entendam do outro lado, eu já tive lá dentro da Assembleia como assessorando um deputado, que era o Major Olímpio, e nós cuidamos de uma questão de uma emenda justamente para ajudar a Sabesp. Para o projeto sair para o orçamento, ele tem que concorrer com os projetos internos da Sabesp. Então, dentro daquele ano, vamos dizer assim, 2023, o que vai para a LOA agora, passou por uma série de projetos lá dentro prioritários que subiu para ser aprovado. Entra no orçamento da União para ser executado no ano seguinte. O projeto, depois vai para a licitação do projeto. Aí na qual, depois, se for atendido o projeto, se faz a licitação para contratação. Nós estamos falando de um projeto que foi colocado em 2023, foi selecionado em 2022, colocado na LOA de 2023, para ser executado praticamente em 2025. Atende à necessidade de vocês? Essa demora no processo? Vocês querem água e saneamento básico. Nós temos um marco regulatório. Isso quem faz, Capês, faz me lembrar muito a questão da Telebrás, das teles. Telecomunicações. Nossa, foi o mesmo escândalo, foi a mesma coisa. Ficava 4 dias numa fila para poder pegar um formulário e comprar uma linha telefônica. E era um absurdo o mercado informal que se tinha de aluguel de linha, era R$5.000 na época. Era valor. Uma linha usada, teve muita especulação. Agora, veja só, Sônia, parlamentares do PT de São Paulo moveram uma ação pública na Vara Civil da Justiça do Estado, pleiteando a nulidade do contrato entre o governo estadual e a IFC, que é a International Finance Corporation, corporação do Banco Mundial que assessora os estudos para desestatização da Sabesp. Os autores do texto afirmam que a IFC vem lesando a moralidade administrativa e o patrimônio público. Bom, em primeiro lugar, aí está dentro do jogo democrático. Está tudo certo. Recorrer ao judiciário, ingressar com uma ação, não tem problema nenhum. Eu acho que seria mais democrático você não transferir ao judiciário questões que são decididas pela maioria no legislativo, que são matérias interna corporis. Mas eu respeito que haja um entendimento jurídico, um debate civilizado no âmbito do Poder Judiciário. Me preocupa um pouco quando o argumento para se anular um contrato é um princípio constitucional. Então, princípio da moralidade, princípio da eficiência, princípio é algo tão vago, tão abrangente, que cabe para qualquer argumento retórico. O princípio, na verdade, o princípio constitucional é usado como um pretexto, como uma desculpa para que o judiciário faça e imponha a sua vontade. Porque aí eu posso buscar o princípio para tudo. Eu posso dizer, se eu não concordo com a interpretação da lei que o Rafael Macris está dando, eu vou dizer que ele violou o princípio da legalidade. Se eu acho que, por exemplo, o Rica Mello podia acordar às 7h30 e não às 8h, eu acho que ele está violando o princípio da eficiência. Tudo pode ser discutido à luz de princípios constitucionais. Então, sob esse prisma, a gente espera que o Poder Judiciário aplique o direito positivo e só faça uso de princípios constitucionais em casos absolutamente extremos. Pelo menos é uma forma democrática de se opor à privatização da Sabesp, que eu entendo será extremamente positiva para a sociedade paulista.